bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, meus alunos queridos do terceiro ano A. Queria tranquilizar vocês, né? Que possa acabar logo essa pandemia, a gente fazer a formatura de vocês no final do ano aí, né? Queria dizer que eu não estou aqui para prejudicar ninguém, estou aqui para incentivar vocês, para estimular vocês. Eu espero contribuir para a formação de vocês, porque eu estou muito empenhado, e assim como minha escola e toda a equipe, e o Estado inclusive, em tentar dar conta, num tempo de pandemia desse, o direito da educação. Eu estou me sentindo desafiado, eu estou gostando, agora eu vou tentar fazer o melhor possível. Espero que nossas próximas aulas sejam ao vivo, com direito à voz, à crítica, que vocês possam se apresentar. Então eu queria marcar a presença de todos vocês aí, né? Quer dizer que eu estou com saudade. Ana Júlia, Arthur, Brenda, Brian, Davi, Gabriel Alexandre, Gabriel Moraes, Gabriel Pestilli, Gabriel Silveira, a Gabriela, o Henry, a Isabela, a Jadilene, o Jean, João Augusto, João Vitor Pires, José, o Júlio, Leonardo, Luiz, Marcos, Maria Isabela, a Mariana, a Mariane, o Matheus, a Natália, o Nicolas, o Pablo, o Vinícius, o Maurício, né? Todos vocês aí, espero que vocês possam estar tendo a oportunidade de trabalhar em casa. Fique em casa. E isso me estimulou a preparar as aulas para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem assistir as outras aulas também, para se preparar melhor para o Enem, se preparar melhor para o vestibular da vida de vocês. Eu estou abrindo o meu coração, eu estou abrindo o meu Face, meu WhatsApp, para que vocês possam conversar comigo aí, né, e deixar as dúvidas, fazer as críticas também. Gostaria que vocês pudessem compartilhar o nosso trabalho, além dos alunos, os pais, que vocês também possam ficar livres para estar participando da nossa aula interativa, e os meus amigos também. Eu queria aproveitar a oportunidade, homenagear a minha equipe e a minha ex-supervisora, dona Marina Junqueira. E a senhora ensinou uma coisa importante: a supervisora tem que estar do lado do professor e abraçar a escola. Tema contundente dos vestibulares e da própria atualidade, a questão relacionada aí ao racismo. Hoje, a professora Luana, mestra, minha amiga querida, que você possa colaborar e me corrigir, por favor, né? O racismo é racismo. E a gente tem visto hoje racismo ecológico, racismo ambiental, racismo religioso. Racismo é racismo, né? Racismo é crime. Agora, não só o racismo, né? Mas a questão do nazismo. Nós encerrar esse assunto do primeiro bimestre, que para mim é um conteúdo fundamental, que eu não posso estar abrindo mão desse conteúdo com vocês, né? Esse conteúdo fundamental da matéria de história, para a gente poder, assim, dar sequência a outros temas, como consequência disso, como a Revolução Espanhola, por exemplo, né? Para a gente poder entender esse racismo moderno, no pleno século XXI, contradizendo o racismo da antiguidade, que os escravos eram prisioneiros de guerra, endividados, né? Que ficavam escravos da própria família, que eram vendidos como escravos para poder pagar as dívidas, né? Então, esquecendo lá a antiguidade, que você possa rever as aulas passadas e também as aulas do ensino fundamental, que a gente trabalha brincando com os alunos, né? O fato é que em 1917, doa a quem doer, houve no mundo uma revolução chamada Russa. Essa revolução trouxe, a partir de 1917, o Lenin, e depois Stalin, a partir de mais ou menos 1923, se não falha a minha memória. O que foi a Revolução Francesa? Foi matar os reis, foi exterminar a classe opressora dos trabalhadores. Pela primeira vez na história, os trabalhadores se uniram. União dos trabalhadores. Um Estado de direito dos trabalhadores. Então, doa quem doer, pela primeira vez na história, veio pessoas falando em uma revolução, mudar, uma ruptura, mudar da água para o vinho. Então, 1917, Lenin e Stalin trouxeram algumas mudanças, e essas mudanças, elas contaminaram os trabalhadores do mundo inteiro.
não só na Rússia, a classe operária após o imperialismo, porque para explicar a revolução e o ideal da revolução, nós podemos entender que o imperialismo. Ontem eu percebi o professor no Centro de Mídia de São Paulo na aula. Eu queria colaborar para que vocês entendessem um pouco melhor o conceito. O imperialismo, né? O professor, em 20 minutos, tem que falar um contexto incrível da história, né? Sobre os trabalhadores unirem e aprender. Em 1917, quando explodiu a Revolução Russa, o Brasil entrava na maior greve que teve na sua história, em 1917. O Brasil. Quando nós tivemos a Revolução Russa, veio, se não fala a memória, 1923, o Cavaleiro da Boa Esperança, o Luiz Carlos Prestes, aqui no Brasil, a coluna Prestes, né? Então, se você vai entender a Revolução Francesa, você vai entender como uma luta dos trabalhadores conseguir os seus direitos e organizar. E o espírito da Revolução era partidário. Os sovietes acima do partido político. Depois veio uma nova visão da revolução com Stalin e um autoritarismo, né? Uma política aí que a gente também tem várias ressalvas, né? Então, a princípio, a revolução veio para que o povo tivesse o seu direito de pão, de terra, de trabalho, que o povo pudesse ter uma vida aí digna, né? Então o capitalismo trouxe a superexploração dos trabalhadores nos campos, nas cidades, e isso levou às organizações de luta. E para entender que a revolução ela veio de uma crescente luta dos trabalhadores, né? E inspira os trabalhadores do mundo inteiro, na Rússia, né? Em Portugal, na Espanha, e na Itália, e no Brasil, e todos os países do mundo são contaminados por essa ideia da revolução. Então, não só a Rússia, mas os países industrializados sofreram uma exploração da mão de obra dos trabalhadores, homens, mulheres e crianças, levando a dura jornada de trabalho. Então, a luta de classe, né? A eterna luta do bem contra o mal aí, né? O servo contra o seu rei, o operário contra o seu patrão, né? Uma luta por liberdade, por igualdade, por fraternidade de direitos. Uma história em que todos pudessem usufruir as benesses do sistema, né? Então, um ano após a Revolução Russa, em janeiro de 1918, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentou ao Congresso dos Estados Unidos um plano de paz, os 14 pontos de Wilson. Esse programa não foi muito bem recebido por algumas potências, por não punir a Alemanha como eles queriam. Mas a punição da Alemanha foi muito grande. Obrigado a assinar o Tratado de Versalhes para cumprir as cláusulas desse documento, os alemães foram obrigados a abrir mão das suas colônias na África, no Pacífico, nos territórios da Europa, tiveram que reduzir o exército, foram proibidos de manter sua força naval, força aérea, de produzir tanques e blindados de guerra. E a Alemanha, enfim, para punir a Alemanha, os participantes da reunião de Versalhes decidiram fundar a Liga das Nações. Então a Liga das Nações já nasceu, e dela não participava nem a Alemanha, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, né? Enfim, o Tratado de Saint-Germain, pelo qual o Império Austro-Húngaro, né? A Áustria, ela queria sair para o mar. Repara, né? Se você puder observar o mapa, né? A necessidade de um porto marítimo, né? A importância aí das rotas de comércio, aí, enfim. De fato, o mundo liberal que impulsionou os comunistas, né, os socialistas, os anarquistas, e também a formação dos regimes fascistas, nazistas, né, salazaristas e getulistas. Então, os trabalhadores super explorados nas fábricas, né, a partir do imperialismo, a partir do século XIX, a exploração total dos trabalhadores e grandes centros urbanos, né, o surto da indústria. Os trabalhadores resolveram fazer a revolução porque a luta por melhores condições de vida e de trabalho levaram o movimento deles, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Esse episódio, né, que aconteceu com o grupo de trabalhadores, eles estavam protestando porque os dirigentes não só ignoravam as necessidades, mas também admitiam à vontade quem ele queria, sem se preocupar se o cara tinha filho para tratar, coisa conta pagar. Então, em solidariedade aos colegas demitidos, os caras resolveram
fazer greve. Falou, vamos demitir todo mundo agora. Quem é que vai trabalhar para vocês, né? Aí organizaram o núcleo dos operários a passar a organizar uma manifestação pública. Quando os caras chegaram lá na porta do palácio, a residência do imperador, o imperador já, né, preocupado porque não aceitava a petição que ele recebeu solicitando reformas sociais, reformas políticas, reformas religiosas, reformas fiscais. Então, além de que o povo, os trabalhadores queriam também uma Assembleia Constituinte. A resposta que o czar deu foi mandar os soldados metralharem centenas e centenas de trabalhadores. Então, essa reação ao Domingo Sangrento, greves, manifestações, explodiram para o mundo inteiro. Então, o Lenin, quando liderou a revolução e organizou os trabalhadores, os sovietes, o soviete e todo o poder para os sovietes, né, e não para o partido político, as teses de Abril, que isso repercutiu para o mundo inteiro, chegou no Brasil também, né? A paz imediata e a retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a dissolução dos governos provisórios, a transferência de todo o poder aos sovietes, a supressão da polícia, o fim do exército, o fim dos funcionários do Estado, da burocracia, o confisco das grandes propriedades rurais, o confisco e a nacionalização da terra, fazer a terra não ser mais privada, a terra ser coletiva, a fundação de um banco único mundial, o controle de toda a produção social e o controle de toda a distribuição dessa produção pelos sovietes, pelos trabalhadores. Com a revolução, as palavras de ordem, os bolcheviques, né? Pão, paz, terra, e aquilo continuava a população até que criaram o Partido Bolchevique. Teve início então um processo fulminante, radical dos sovietes, soldados e operários. E enfim, fenômeno, né? Um fenômeno na população, isso espalha para o mundo inteiro. O destino nas mãos dos trabalhadores, os trabalhadores demarcando as terras, faziam a revolução agrária, faziam a reforma agrária em massa, levando à decomposição das forças armadas. A onda provocou um terremoto, o partido político mais enraizado nos campos, os socialistas revolucionários, fez desabrochar uma corrente que já vinha amadurecendo, favorável à ofensiva da ocupação de terra e que se tornou claramente autônoma. Desde então, os socialistas revolucionários de esquerda ainda falam, até hoje, né, a reforma agrária, a terra coletiva, a união das repúblicas socialistas soviéticas, né, o exército vermelho contra o exército branco. Quem eram os vermelhos, né? Os soldados soviéticos, os brancos, os liberais burgueses, né? Mas também tem a história dos verdes, que eram os camponeses, dos negros, que eram os anarquistas, né? Então Lenin, quando tá aí um documento histórico, eu tô trabalhando com vocês, pessoal, em cima de documento histórico, viu? Não tô dando minha opinião, falando o que eu penso, né? É fato histórico, em cima de fato histórico, né? Então a vitória da Revolução Bolchevique transformou a Rússia numa grande potência mundial. O movimento socialista desenvolveu uma potência mundial por reformas políticas, econômicas, uma revolução que os trabalhadores, né, dos campos, das cidades, quando Stalin assume o lugar de Lenin, ele ainda mantém uma nova política econômica, né, que permitiu que os camponeses tivessem terra, a coletivização das terras, a coletivização dos meios de produção e um desenvolvimento na máquina de desenvolvimento de grandes obras públicas, de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento tecnológico, de novas máquinas, novos implementos, né? Então a criação do Partido Comunista praticamente, né, traz novos rumos para essa revolução. A partir do terceiro Congresso dos Comunistas em 1924, Trotsky foi derrotado por uma aliança que Stalin fez, né, com alguns dirigentes bolcheviques. E no quarto Congresso do Partido Comunista em 1925 foi aprovada a tese de Stalin, que se tornou o principal líder soviético, o fundador do Exército Vermelho, o principal líder do soviete de Petrogrado. Durante a Revolução de 1905 e 1917, Trotsky acabou sendo expulso do partido e exilado em 1927. A partir dos anos 30, Trotsky afirmou que a burocracia soviética havia expropriado politicamente o proletariado. Essa expropriação assumiu a forma de um massacre nos grandes expurgos de 1936 a 1938, nas quais foram executados vários líderes trabalhistas, bolcheviques, anarquistas, né? Trotsky também foi assassinado no México.
com uma machadada na cara, segundo alguma história, deram uma machadada na cara dele, né? Em 1940. Então, a nova política de Stalin, uma política de repressão, de burocratização, de perseguição, de proibição de outro partido, outra ideologia que não fosse a dele, né? Tá aí um documento também, a propaganda durante os planos quinquenais de Stalin, em 1932, o Museu Alemão de Potsdam. No texto do cartaz está escrito: ao final do plano, as bases para a coletivização devem estar complexas. Com o primeiro plano quinquenal instituído em 1929, o governo de Stalin estimulou o desenvolvimento da indústria de base e promoveu a coletivização da agricultura privada. Durante a execução desse plano, em 1929 e 1932, teve início o processo de expulsão dos camponeses contrários à coletivização das terras também. Enfim, tá aí a importância da iconografia, né, pessoal? A importância do mapa, você saber dialogar com o texto. O que quer dizer? Qual que é a opinião do autor? O que o autor quis dizer com isso? O que ele quis que você entendesse, né? O, o realismo socialista, né? O caminho do comunismo, os trabalhadores preocupados em educar os próprios filhos, em uma educação, enfim, né? Kandinsky, tá aí, uma homenagem a um grande pintor, né? Exilado na Alemanha em 1921, nunca mais voltou. Um abraço. Então, pessoal, para concluir essa pequena aula que eu pude fazer para vocês, né? A crise da subprodução capitalista, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, né? A crise de superprodução, quando os Estados Unidos se protegeu na Primeira Guerra Mundial e a sua indústria desenvolveu e produziu tanto, quando os países que compravam seus produtos industrializados da Europa entraram em crise e não podiam mais importar, foi a grande crise, né? As fábricas fecharam, isso repercutiu no mundo inteiro, né? Até aqui no Brasil. Então a fome, a miséria, o desemprego, a luta, a guerra, as reivindicações e os conflitos, a guerra civil, isso tinha que ser resolvido. Só havia uma forma de resolver esse problema. Então, a criação de um governo totalitário, um governo autoritário, um governo que pudesse, né, manter um parlamento, né, e enfim, que pudesse manter uma imprensa, mas que fosse tudo controlado, né, e assim a própria igreja, quando Benito Mussolini firmou com a Igreja Católica em 1929 o Tratado de Latrão, criando o Estado do Vaticano. Por meio desse tratado, a Itália reconhecia a soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano, a predominância da religião católica no Estado, desde a época do Estado moderno, né, inclusive no Estado do Vaticano. O Vaticano reconhecia, então, o poder do fascista e abraçava, né, o governo junto com os fascistas, e além de que abandonava a reivindicação de uma concepção financeira por suas perdas territoriais, né, sua propriedade. Então a Alemanha arrasada pelos efeitos do Tratado de Versalhes, que impôs severas punições, né, inclusive punições financeiras, os trabalhadores na miséria tinham que ter uma solução. A solução que eles encontraram foi a criação de um partido democrata, a social-democracia. Apareceu o Hitler como o salvador da aristocracia, né? E os nazistas, os aristocratas, os empresários, né? Essa extrema direita que ainda a gente tem pessoas defendendo isso na história, né? O Hitler dizia que a finalidade principal de um Estado nacionalista é a conservação primitiva dos elementos sociais, né? O poder de disseminar a cultura, criar beleza, dignidade, né? Os interesses dele. Então, como se ele os arianos, e eles o governo, eles o poder, o resto tudo, né? Como se fosse uma sub-raça. A raça que não só assegurará a conservação dessa raça, mas a colocará em colocação por suas possibilidades intelectuais, atingir uma mais alta liberdade, e que o Estado alemão deveria ter todo o poder, né, para selecionar, para melhorar os mais inteligentes e purificar uma raça. A diferença do fascismo, o autoritarismo de Estado, com esse nazismo que leva aí à pregação de extermínio de pessoas, né, não só judeus,
mas todos os dissidentes, socialista, comunista, anarquista, todo o artista, e, enfim, tinham agora a preocupação de ser eliminado por defender uma ideia, por defender um pensamento. O nazismo nazista provocou êxodo em massa de intelectuais judeus, esquerdistas, que espalharam pelo que restava de um mundo tolerante. A hostilidade nazista à liberdade intelectual quase imediatamente expurgou das universidades alemãs talvez um terço dos seus professores. Além disso, embora os cidadãos comuns pudessem desaprovar as barbaridades mais brutais do sistema, os campos de concentração, a redução dos judeus, a segregação subclasse sem direitos, um número surpreendentemente grande via tais barbaridades, na pior das hipóteses, como aberrações limitadas. O que liam nos livros tinham mais probabilidade de reconhecer na sanguinária retórica dos agitadores racistas e na tortura e assassinato concentrados, ameaça de todo o mundo construído no deliberado reverso da civilização. Os intelectuais ocidentais foram, portanto, a primeira camada da sociedade a se mobilizar contra o fascismo, contra o nazismo, contra o preconceito, contra o racismo. Então, as ideias do totalitarismo, do autoritarismo, não foi só Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, né? Tá aí o grande exemplo, né, do salazarismo. Então, o franquismo, né, o getulismo, outros ismos que se espalharam aí pelo mundo inteiro, né? Os nazistas que queriam um mundo como Hitler via, né? E a arte que vem mostrar a modernidade, o modernismo e a história de uma nova visão. Impossível um mundo repetindo erros do passado, né? E a gente teve a produção de obras artísticas que Hitler considerou degenerada, né, pelos judeus, o modernismo. Tá aí um documento histórico, né? A foto de 1925, no Rio de Janeiro. Tá aí entre os retratados Siqueira Campos, Luiz Carlos Prestes, Miguel Couto, Juarez Távora, né? A reação republicana, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes, a luta contra o sistema político das oligarquias, dos coronéis, né? Então o Brasil, inspirado aí pela Revolução Russa, criando o Partido Comunista do Brasil. Os modernistas, né? Criaram aqui em 1922 influência direta da formação do Partido Comunista do Brasil, o centenário da independência que manteve a escravidão, o mais importante movimento de ruptura cultural de São Paulo, a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, né? Os artistas plásticos de Cavalcante, o empresário Paulo Prado, articuladores do evento, né? Uma expressão de uma nova e moderna arte brasileira, em oposição à cultura conservadora, escravista, patriarcal, colonialista, né? Aristocrática, a academia que predominava no Brasil até então, né? Esse movimento, vários pintores, escritores, né? Literários, músicos, enfim, homenagem a todos eles, né? O movimento modernista, a valorização de uma identidade nacional, procurando resgatar as raízes da cultura brasileira, um movimento que teve assim, sabe? Eu tenho muito carinho de dividir com vocês um filme, a importância de um filme. Escreve aí pra você fazer a ficha de leitura. Eu vou aumentar sua média se você me entregar até o final do ano, viu? Macunaíma!